Vamos lá então, né, pessoal? Boa noite a todos. Estamos usando isso aqui, a nossa leste semana, última semana para a prova da OAB. Hoje é 18 de abril de 2022. Vamos lá, né? Gente, a proposta dessa semana é revisar bastante conteúdo, né? Ver uma coisinha ou outra talvez interessante para manter o seu, sei lá, o seu espírito preguiçoso acordado. E aí a gente vai se esforçando aqui, gente. Ó, eu quero mostrar muitas coisas que nós já vimos e relembrá-los, que eu gostaria muito que vocês fizessem no dia da prova, tá? Todos os dias eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui. Talvez não com a mesma intensidade, né? Porque nós já fizemos muitas outras vezes lá no passado. Mas gostaria muito mesmo que vocês, todos os dias, ao longo do cursinho, revisitassem as estruturas das peças, né? Fizessem isso, olhar para a estrutura da peça. Depois de olhar para a estrutura da peça, isso vai te ajudar, vai te ajudar. Se você olhar todo dia, cara, todo dia vai ficar perfeito. Mesmo nessa semana, se você ficar só essa semana. Quem não fez PS, também não tem treinado, vai ter dificuldade para escrever no dia da prova, né? Mas não vai ficar tão perdido, você vai conseguir fazer as peças sem problema nenhum, tá? Porque não tem dificuldade, todas as peças são bem tranquilas. Nós já vimos aqui a mesma coisa sempre nas peças, não tem dificuldade mesmo. Olha só, o que você tem que olhar sempre, né? Você vai ver se o artigo 564 ele se enquadra. Nós temos problemas com incompetência, ilegitimidade de parte, falta de formalidade que constitui o elemento essencial do ato, aqui falta de perícia no crime que deixa vestígio, falta de citação e problema na decisão, né? Falta de fundamentação na decisão. Você tem o artigo 107, que pode ser causa extintiva da punibilidade também, inciso 4, muito importante, prescrição da cadência. Lembra de datas, né? Mas não somente datas para ver se tem prescrição da cadência, e sim também para poder alegar às vezes um outro inciso aqui que eu não me recordo de cabeça, mas um dos incisos aqui menciona também sobre, né, a lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu, né? Na verdade, sim. A lei benéfica ela vem e retroage, né? Se for uma abolício crimes, por exemplo, uma lei vem e fala assim, ó, tal situação não é mais crime, ela retroage. A mesma coisa acontece, né, com a maléfica. A maléfica 2019, por exemplo, trouxe muita coisa que prejudica o réu, mas para trás não alcança. Então, consequentemente, né, é uma lei que vem e ela se aplica a coisas passadas se ela trouxer algo mais benéfico aqui. Tá? Outra coisa, pessoal, a teoria do crime. Aí, Rafael não domina a teoria do crime e tal. A gente vai ver, pessoal, de novo aqui sobre essa lógica da teoria do crime. Acho que é importante você revisitar, mas mais importante que qualquer coisa é fazer questão. A hora que estiver fazendo questão, no meio da questão, ver se tem alguma coisa mais curiosa, um pouco mais difícil do que a gente está acostumado. Então, não deixa de fazer isso, pessoal, tá? Que é o que nós vamos sempre encontrar. E a teoria da pena também. A teoria da pena, artigo 68 do Código Penal, você depois dela tem os benefícios ali também. Tudo isso aqui a gente vai colocar no quais são as peças que a gente coloca. Vamos lá. Nós temos aqui a resposta à acusação. Na resposta à acusação, você vai tratar do 564, do 107 e da teoria do crime. É o que você vai fazer na resposta à acusação. Nos memoriais, você vai fazer a mesma coisa. Alegações finais por meio de memoriais é a mesma coisa. Você vai colocar o 564, 107, teoria do crime. O que você acrescenta é a da pena aqui e os benefícios. 44, 77 e 33. Lembrando, pessoal, que para não faltar nenhum benefício, para você não se prejudicar, olha todas as remissões do artigo 33 no dia da prova. Você vai ver fechado, semi-aberto, aberto. Você vai ver remissão sobre incisos do artigo 5º da Constituição Federal, que vão dizer que deve-se respeitar o princípio da individualização da pena. Então, não importa o tipo de crime, mesmo se ele for hediondo, você ainda vai ter direito a iniciar no regime, no semiaberto ou no aberto, não importa, porque é um crime hediondo e inicia no fechado, não. Nós temos o artigo 387, ó, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que ele mostra que se você ficou cumprindo, por exemplo, pena preventiva, a hora que você for iniciar o cumprimento de pena, se você já cumpriu algum tempo, você pode vir para o semiaberto ou para o aberto, tá? Porque vai computar no tempo de pena aquele período que você já esteve preso de maneira assim provisória, né? De maneira provisória, vai estar lá, seja prisão temporária, seja prisão preventiva, tá bom? Não deixe de observar essas coisas. Eu sempre comento na primeira fase da dosimetria, você tem aqui o artigo 59, né? Na 59, e aqui debaixo deles tem muita coisa, né, pessoal? Súmula 444 é muito importante, pena base, tá? Observem outras coisas também, muito importante, súmulas 440 também do STJ, 269 do STJ, 718 do STF, 719 também do Supremo Tribunal Federal, tá? Isso que nós temos aqui nas alegações finais. E a apelação, gente, é idem. Apelação aqui, ó, apelação, idem. Idem aqui, Rafael, idem é a alegação final. A idem idem, só acrescenta a folha de interposição, gente. Aí, isso aqui tudo você coloca na outra folha, tá? Você pega todo esse rolê aqui, ó, e coloca aqui na segunda folha, tá bom? É a mesma coisa, só tem que ter uma folha de interposição aqui. Toma cuidado também que se eventualmente for uma contrarrazão de apelação ou contrarrazões de sei lá do que, tá? O prazinho aqui muda um pouco. Já tratamos disso em outras oportunidades. Não é nada demais, tá? Só o prazo de apelação, que ao invés de ser 5, vai ser 8 dias. Beleza? 8 dias, né? Artigo 600 do CPP.
Essas aqui são as 3 peças, pessoal, básicas, que sempre vão estar na sua prova. Assim, na sua, espero que não, porque nós vamos, quer dizer, espero que tenha, sim, uma dessas peças aqui, porque são as mais fáceis, né? Apelação, alegações finais e aí resposta e ação, são as mais fáceis e são as mais completas. Então, assim, não é que é mais fácil, é que o aluno, ele, ao longo do curso, ele entende a importância dessas peças aqui. E aí o resto é resto. Por que o resto é resto? Porque, por exemplo, né, se você for olhar para o recurso de sentido estrito, para o RESE, ele tem pouquíssimas teses. É a mesma coisa que aquilo ali, né? O RESE, ele tem pouquíssimas teses. Muito embora o artigo 581 seja gigantesco, o RESE, geralmente, quando cai, é de acordo com o inciso 4, para tratar do tribunal do júri. Tá, e você pede na folha de interposição o quê? O juiz de retratação, artigo 589. Tá, e depois você debate as teses aqui na segunda parte, né, da folha de razões. Lá você vai ter, inclusive, né, possibilidade de alegar desclassificação, alegar absolvição, alegar impronúncia, certo? É o que você vai alegar aqui no RESE, tá bom? Então você tem aqui a possibilidade de alegar os artigos que eu não me recordo de cabeça, mas é 419, 415, 414, 413, tá? Do Tribunal do Júri. Muito importante isso aqui, bem tranquilo também, se for o recurso em sentido estrito. Lembra essa aqui, que esse aqui é muito importante, esse 589. Tá? Se for o RESE, é isso. Se for o RESE, a brincadeira é sempre desclassificação de crime, de dolosos, tá? Para crime impossível, né? Ou de doloso para crime culposo, né? Então, você vai ter esse tipo de logística. No caso, eu falei desclassificação aqui, mas seria um pedido de absolvição, né? Você tem essas logísticas. Às vezes também tem uma menção sobre as concausas absolutamente independentes, né? Relativamente independentes. Às vezes um crime bem simples, por exemplo, um crime de aborto é tribunal do júri, um crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio é tribunal do júri, certo? Fazer uma criança pular de um prédio é tribunal do júri, porque ela não tem discernimento, então pode ser que você esteja cometendo um crime de homicídio, porque ela não tem discernimento, tá? É tribunal do júri, certo? Então, essa estrutura aqui é a básica. Aí, esses aqui são os recursos tranquilos. Aí você tem o que mais? Você tem que lembrar que na sua prova pode vir uma revisão criminal, tá? E pode vir, além da revisão criminal, pode vir uma grave execução. Esses 2 casos aqui, esse aqui é um recurso, esse aqui é uma petição inicial, né? Esses 2 casos, nós não temos tanta coisa difícil assim, principalmente nesse daqui. Esse daqui você encontra o cabimento no 621, e depois você fundamenta ali e pede o que você acredita que é necessário. E você tem aqui o artigo 626, que diz o que você pode pedir. Você pode pedir desclassificação, você pode pedir redução da pena. Na verdade, a revisão criminal, tudo que você coloca nas alegações finais, você pode colocar na revisão criminal. Você pode alegar tudo lá. Um princípio de insignificância que não foi reconhecido na época, desde que tenha novas provas, né? Documentação acostada nova, coisas nesse sentido, tá? Nesse sentido aqui. Ó, gente, me perguntaram aqui atrás, Rafael, no RES tem teoria da pena? Não tem. Não tem teoria da pena, mas lembra que você tem que alegar no júri que um privilégio, você pode pedir um privilégio aqui. Tá? Então, assim, se você ficar com dúvida na prova, coloca a dosimetria da pena. Tá? Coloca. Mas aqui, às vezes, pessoal, você tem que alegar. Por exemplo, você alega, às vezes, uma legítima defesa. Né? Vamos supor que você alega aqui, ó, uma legítima defesa para ser absolvido. Só que se não der legítima defesa, pelo menos que o juiz entenda, pelo artigo 121, parágrafo 1º. O que é isso, Rafael? Privilégio. Homicídio privilegiado. Tá? Pelo menos um homicídio privilegiado aí. Pelo menos um homicídio privilegiado, certo? Então, é algo que você pode pedir sim, você pode alegar aqui privilégio na primeira fase do júri, no RESE do artigo 581. Tá bom? A revisão criminal que eu disse, tudo que você colocar nas alegações finais, você coloca na revisão criminal. Não muda bosta nenhuma, é a mesma coisa, só que você tem que alegar, né? Você tem que endereçar ou para o TJ, ou para o STJ, ou para o STF, de acordo com aquelas regrinhas, né? Do conhece, dá provimento e tudo mais lá. A grave execução, gente, a grave execução é uma coisa que eu falo que é fácil, por quê? Porque se cair na tua prova, de graça você vai ter que alegar a súmula 439, combinado com a súmula vinculante não sei que número, que você tem anotado aí, é 439 da STJ, tá? Que é a súmula vinculante não sei que número, se você puder já coloca aí, pessoal, embaixo, que eu sempre confundo, 23, 24, 25, 26, né? Deve ser 26, né? Que vai tratar sobre perícia. Perícia devidamente fundamentado, sempre, certo? Beleza. Aí, gente, isso aqui é uma coisa que você tem que alegar, não pode falhar. Outra coisa que vem fácil é, obviamente, afastar a reincidência. Afastar a reincidência para comprovar algum tipo de benefício. Agora, esse afastar a reincidência, aí, infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, afastar a reincidência aqui, você tem que saber como que afasta a reincidência. Você vai ter que ler o artigo 63 do Código Penal, 64. Essa matéria você tem que saber, você tem que aprender o que é reincidência, o que são maus antecedentes. Isso aqui é impossível. Por isso que essas 2 teses são as teses ridiculamente fáceis. Se cair a grave execução, é impossível de não ter essas 2 teses aqui, tá? Lembrando que o agravo de execução ele vai ter também a folha de interposição e a folha de razões.
E o legal é que aqui você coloca o artigo 589 também, porque tem o juízo de retratação. Então, nessa brincadeira aqui, ó, você tem ponto, ponto e ponto. Esses pontos que você tirou aqui agora, isso aqui já dá 2,5 no mínimo. No mínimo, 2,5. No mínimo, 2,5. No mínimo, 2,5 aqui. No mínimo, pessoal, no mínimo eu tô falando a verdade, tá? Talvez dá 3,1 isso aqui. 3,1 ou 3,2. Sabe por quê? Porque as outras duas teses que eles podem cobrar, às vezes são apenas relacionadas à remissão da pena, né? Remissão da pena e, na verdade, remissão aqui com C cedilha, né? Remissão da pena e também uma progressão de regime, baseada numa condição do livramento condicional, certo? Às vezes eles só cobram isso, só isso, só isso, só isso. E esse aqui, às vezes, vale 0,8 e esse aqui também vale 0,8, tá? Ou, às vezes, né, esse aqui vale 0,8, mas você tem que pedir uma outra coisa, vale mais um 0,4, um pouco que o juiz que ele se equivocou em 2 ou 3 coisas, porque não teve também, digamos assim, 533, né, e 562, não teve contraditório e ampla defesa no procedimento da falta grave, tá? Então, às vezes, gente, às vezes é isso aqui, o agravo de execução é isso aqui, cara. E eu, Rafael, eu aposto no agravo de execução. Fala, mas você não falou que apelação, memoriais e respostas são? Gente, apelação, memoriais e resposta de acusação não é coisa de se apostar. Essas 3 coisas não tem que se apostar, porque essas 3 coisas é assim, se você não domina essas 3 coisas, você não tem muita condição de passar na prova do OAB. Porque se não tiver a alegação final, se você não souber o que tem numa alegação final, o que tem numa apelação, não tem como você responder as questões, porque se não vier isso na apelação, na peça, vem na questão. Não tem como não ter dosimetria da pena numa prova do OAB, não tem como não ter uma reincidência na prova do OAB, não tem como não ter aquelas súmulas que nós trabalhamos, não tem como. É sempre a mesma bosta. Teoria do crime, teoria da pena e os benefícios. Se não cair na peça uma alegação final, vai cair um agravo de execução, uma queixa-crime, mas vai ter o que nas questões? Questão vai estar mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Rafael, não gosta de mamão com açúcar, dá dor de cabeça. Então, mamão, sei lá, melzinho na chupeta, qualquer coisa que você quiser. Tá? Vai estar fácil, por quê? Porque as questões elas vão ter um benefício do 44, benefício do 77, certo? Não tem como faltar isso na tua prova. Suspensão do processo, não tem como faltar isso na sua prova. Acordo de não perseguição penal, tá bom? Beleza? As pessoas esperam que eu esteja errado porque ninguém quer agravo de execução. Gente, mas é o que eu estou dizendo, né? Eu espero que seja o quê? Que seja uma apelação. Repita, mas pode repetir? Tranquilamente, já repetiu 4 vezes já a apelação. Apelação, 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 porque é a peça mais completa. É a peça mais completa. A apelação é a peça mais completa porque nela você tem tudo, você tem tudo. Você tem interposição, você tem tudo na apelação. Tudo na apelação. Você tem tudo na apelação, de tudo. Só que a grave execução, sinto informar, Rafael, mas você está falando isso porque o cara do blog Exame da Ordem falou, né? Não, eu estou falando isso desde a prova passada. Eu achei que ia ser na prova passada, não foi, acho que vai ser nessa. Tá? E se não for, Rafael? Se não for, cara, graças a Deus. Tá? Mas estou te falando, mesmo se for uma grave execução do capeta, mesmo sendo do capeta, é isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui, você pode ter certeza que essas duas caem, tá? E não tem como você perder pontuação nisso aqui, né? Não tem como. Inclusive, também você coloca a súmula 700 do STF aqui, para ficar bem completinho, acertar a data também da grave execução. Cara, isso aqui é maravilhoso. Dificilmente não vai ter uma remissãozinha, um indulto aqui também, tá? Essas expressões são feias, tá? Aí, gente, na revisão criminal não cabe juízo de retratação, porque você pede retratação para quem deu a decisão, tá? O juízo de retratação é pedido para quem deu a decisão. Então, você pede juízo de retratação onde? No RESE, que nem eu coloquei aqui, e também no agravo execução, que nem eu coloquei aqui. Note que eu não coloquei aqui juízo de retratação, tá? Juízo de retratação, você fala o seguinte, o juiz que você deu a decisão, você não quer voltar atrás? Você fala isso para ele, aí ele pode voltar atrás, certo? Então, gente, aqui as peças, não tem como não ser uma dessas, tá? RA, a alegação final, a apelação, tá? RESE, do Tribunal do Júri, revisão criminal, agravo execução. Fala, não pode ser queixa-crime? Pode também. Queixa-crime caiu uma única vez na prova do OAB, no exame 15. Não é perfil, gente, por quê? Porque queixa-crime é muito pequena. Queixa-crime é muito pequena, não tem por que cobrar queixa-crime. Mas pode cobrar? Pode cobrar queixa-crime. Pode cobrar queixa-crime. Inclusive, faz tempo que não cobra nada sobre queixa-crime. Assim, não faz tanto tempo que acho que na prova passada pediu a procuração, né? 44, né? Pediu, né? Pediu procuração no 44. Pediu, então, acho que realmente não vai vir queixa-crime. A prova passada já cobrou alguma coisa, que a procuração na queixa-crime tem que ser com poderes especiais, porque senão você pode responder até por denunciação caluniosa. Até aqui vocês viram comigo? Viram? Então, gente, o que eu quero que vocês façam sozinhos nas vossas residências? Eu quero que vocês façam isso aqui, ó.
O que eu estou fazendo, eu quero que vocês façam nas vossas residências aí. Pega esse negócio aqui, ó, e lê. Ó, queixa-crime, blá, 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 aqui, ó. Eu não vou ler, tá? Para não gastar minha saliva aqui, que minha garganta, ó. Lê para nós. Não, você consegue ler. Que ninguém tem deficiência visual. Eu já tive aluno que teve, já. Aqui, ó, defesa prévia, ó, os artigos, né? Defesa prévia aqui. Eu não tenho capacidade de ler. Você vai tomar no teu cu. Não é possível você não ter capacidade de ler essa desgraça aqui. Não é possível. Você não tem capacidade de ler. Quanto tempo eu vou demorar para ler isso aí? Eu não sei, cara. Mas não tem cabimento você não pegar isso aqui para ler todos os dias da semana até o dia da prova. Tá? Serão 6 dias só. Aqui, ó. Se eu nunca vi isso aqui na minha vida, não vai cair essa bosta. Mas eu estou mostrando onde que está escrito isso aqui. Aí, ó, pá, blá, 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 blá. Mesma bostinha. Mesma bosta de sempre. Mesma bosta. Mesma bosta. Aqui. Blá, 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 blá. Ó, alegação final. Por memorial, tá aqui e tal, ó. Eu disse bem claro para vocês que eu preferi que vocês deixassem no meio, tá? Deixar no meio isso aqui, tá? Ler. Eu não sei ler. Nossa, você é um incrível, você é um gênio, porque se você chegou na segunda fase do OAB sem saber ler, cara, você é foda. Você é incrível. Por que você está falando isso? Porque se você sabe ler e vai optar nessa semana, se você sabe ler e vai optar por essa semana não fazer o que eu estou pedindo todos os dias, não tem como. Ou você, não sei, algum tipo de distúrbio mental, só pode, porque essa semana, pessoal, essa semana já é suficiente para você passar na prova do OAB. Eu tô te falando, eu queria um dia ter um saco roxo mesmo, tá? Que tivesse coragem de fazer isso aqui. Uma vez eu fiz isso aqui. Na verdade, foi sem querer, né? Foi com a Keila Yoshida. Ela fez isso em trabalhista, tá? Não foi em penal, não. Ela não sabia que ela tinha passado na prova do OAB. Ela fez meu cursinho certinho. E a hora que ela veio, ela falou, Rafa, acertei 26. Eu falei, nossa senhora, fiquei depressiva. Eu falei, não é possível você me acertou 26. E aí, depois ela nem olhou na lista, porque ela ficou chorando, né? Aí depois, ela sem querer olhou a lista, assim, mas não olhou procurando dela, ela procurou um amigo dela, e ela viu o nome dela escrito lá. Ela gelou, quase morreu, infartada. Ela falou, Rafael, meu nome tá na lista, como é que eu faço para estudar? Né? Na época, essa foi uma longa conversa, eu não vou contar agora, que demora muito tempo. Eu sei que eu falei, você vai fazer isso aqui, ó, decora essas peças, né, e vai ler índice remissivo todos os dias da sua vida até o dia da prova. Não são muitos dias, são 5 só. No caso, ela começou na terça, né? Foi terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ela ficou, porque em trabalhista é mais muito índice remissivo, muito. Ela ficou 5 dias lendo índice remissivo. E eu falei, cara, é isso aí. E ela passou assim. Não sei se alguém conhece aqui a Kelly Yoshida. Ela estudou comigo, ela se formou em 2008, junto comigo. Talvez o Renan conheça a Kelly Yoshida. Você conhece, Renan? Não? Aqui, ela passou desse jeito. Eu não tô falando pra você, então, quer dizer que se eu não passar, eu sou burro. Não tô falando isso, gente. Pelo amor de Deus. Não existe burrice, não existe isso aí. Burrice é você não fazer o que tem que ser feito, só isso. Eu estou dizendo que se você fizer tudo isso, todo dia, você vai fazer uma boa prova, cara. E com certeza você tem muito mais chance de passar se você fizer todo dia, tá? É possível. Não dei o melhor, não dei o meu melhor. O que vai acontecer? O teu problema, se cair uma apelação, por exemplo, se cair uma alegação final, é que você tá fudido para escrever, porque você vai demorar pra caralho. Você vai demorar muito tempo. Você vai demorar muito tempo, porque você vai ter medo de escrever, você vai se embananar e você vai, afinal, achar que é uma prova fácil, mas você vai se perder no tempo, você vai ficar muito mal com isso, tá? Mas é o que eu tô te falando, não tem problema, porque na hora da prova, dificilmente, na hora da prova, filho, você vai escrever, você vai fazer, não tem como, eu sei que você vai fazer. Gente, aqui, né, deixando bem claro, né, ou eu uso essa de cima, ou eu uso a de baixo, tá? Nunca são as duas ao mesmo tempo, tá bom? Ou a de cima, com as razões, né? Ou a de baixo, com as razões. Beleza? Maravilha, gente. Aqui também uns casinhos bem simples. E é isso, gente. Dá uma olhadinha na estrutura das peças. E as peças de liberdade, você não vai falar? Eu vou falar porque vai cair em questão, mas eu não acho que vai cair como peça nem a pau. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vai, espreguiça aí 1 minuto, vai. Pronto? Vamos lá. Peraí. Não, peraí, não. Deixa eu ir aqui primeiro. Ó, vamos lá, rapidinho, ó. Todos os dias, pessoal, na hora da prova, todos os dias na hora da prova, ó, já vou encaminhar de novo isso aqui para vocês, tá? A estrutura das peças, essas coisinhas todas aí. Vou encaminhar de novo, tá?
Ó, todos os dias eu vou fazer isso aqui, tá bom? O que você vai fazer, Rafael? Isso aqui, ó. Nulidades, a tipicidade, pessoal. Sempre, pessoal, se você não souber o que vem de nulidade, você tem que colocar artigo 5º, 55 da Constituição Federal, tá bom? Certeza. 5º, 55 da Constituição Federal, isso aí é batata para estar na tua prova, tá? Nulidade, pessoal, tipicidade processual. O que é a tipicidade? A tipicidade é o contrário de tipicidade. Tipicidade é você fazer o que está escrito. A tipicidade é você fazer o que não está escrito. A tipicidade processual é porque alguém fez alguma coisa que não está escrito no processo penal. Então, consequentemente, a pessoa, né, ela criou uma nulidade. Tudo bem? Aí você tem aqui reconhecimento de pessoas, né? Você tem que ter ali, o Rafael tem que ficar do lado de quem para ser reconhecido como criminoso? Do lado de um gordinho e de um negro? Não, tem que ser do lado de vários magrelos com óculos. Não pode ser do lado de um gordinho e de um negro, certo? Interrogatório por videoconferência, esse artigo 185 é muito importante, pessoal, na verdade, se cair alguma coisa de audiência na tua prova, você tem que ler o artigo 185 inteiro. Na verdade, você tem que ler tudo sobre interrogatório lá na hora da prova. Tá? Porque você tem que lembrar que as testemunhas, algumas elas podem se recusar a serem ouvidas, você tem que lembrar que um corréu não pode ouvir o outro, você tem que lembrar que um corréu não pode ser assistente de acusação do outro, você tem que lembrar que os réus têm que ser intimados da data da audiência, se for por videoconferência, com pelo menos 10 dias de antecedência. Você tem que saber, lembrar também que o réu tem direito de ter um advogado do lado dele na cadeia e do lado do juiz lá no fórum, no caso de audiência por videoconferência, tudo bem? Você tem que lembrar, tá, pessoal, que o interrogatório do réu é a última coisa que tem que acontecer, independentemente do procedimento, mesmo se for no procedimento da lei de drogas, do artigo 57, porque a lei, né, 11.343 é de 2006, o Código de Processo Penal, o CPP, o Código de Processo Penal, ele é não sei de que ano, porque eu esqueci, mas é a reforma em 2008, veio 2 anos depois da lei de drogas, então prevalece a lei nova, né, que ela vem na ideia de ampla defesa, que o réu ele tem direito de mentir. Réu tem direito de mentir, mas não pode se valer de documento falso para dizer quem ele é, tá? Sempre lembrar que o advogado, né, vai instruir o réu antes da audiência, então o réu também tem esse direito. Se não for permitido esse direito ao réu, também nós temos um equívoco, nós temos uma unidade. O réu tem direito de se entrevistar antes da audiência, junto com o advogado dele. Sobre a ausência de defensor, ou, né, quando a defensão é ótima, ou quando a defesa ela é ruim, tá? Nós temos aqui, sem defensor, nomeação por parte do juiz diretamente por um defensor, está equivocado, tá? O réu tem que ser intimado para ter direito a juntar um advogado, tá bom? Tanto em apelação, tanto quanto quando o juiz não recebe a denúncia ou a queixa, certo? Citação por edital dentro do presídio, jamais, tá, pessoal? É nulidade isso daqui. O réu citado, o réu, quando está no presídio, tem que ser citado pessoalmente. Sobre as provas, tá? Cross-examination é que os advogados, né, que vão perguntar diretamente às testemunhas, não é o juiz. O juiz, pessoal, ele deve perguntar ao final, porque se ele perguntar, tá, no final, para não demonstrar tendência na condenação, porque se ele perguntar no começo, o tom de voz dele, ou a displicência na conversa, na oitiva do interrogatório, já faz com que todo mundo já olhe e já sabe que ele vai ser condenado, tá? Então, induz a ideia sobre o que está acontecendo. Isso não é bom, certo? Então, o ideal é que o ideal é que o juiz, né, não seja a primeira pessoa a falar, senão você vai ter uma nulidade, correto? Essa expressão aqui é besta, mas ó, poderá, é igual a expressão derradeiro, né? Eu quero que vocês entendam. Se tiver escrito na prova que o Ministério Público fez a sua derradeira manifestação, significa que foi a última vez que ele falou nos autos, então vai ser a tua vez de fazer o quê? Alegações finais. A derradeira manifestação é porque foi a última vez que ele se manifestou antes da sentença. E aqui, eu só estou dizendo isso, pessoal, por conta de induções. Lá na hora da prova, talvez está escrito que, muito embora a lei preveja, é uma faculdade, pois o verbo poderar não é um dever. Na verdade, a suspensão do processo, artigo 89 da lei 99, é obrigação. Tá? Não é uma faculdade, muito embora esteja poder, mas isso aqui é um poder dever, porque está de acordo com a lei. Tá? Direito administrativo, essa brincadeira aqui, mas é obrigatório o Ministério Público oferecer a suspensão do processo. É como se fosse isso. E também o acordo de não persecução penal, artigo 28A. Tá? Anota aí o 28A para você dar uma lida hoje. Leia o artigo 28A hoje, e aí você, se você não entendeu alguma coisa, você me conversa, é ótimo, você conversa comigo. Tá? Consequências da nulidade, pessoal. Quais são as consequências da nulidade? Refazer os atos, tá, que dependam do ato nulo. Eu mostrei isso na sexta-feira, ou no sábado de manhã, não lembro, acho que foi sexta-feira à noite. Eu conversei com vocês. Imagina que você tem ali uma nulidade em um determinado momento. A partir daquele momento, os atos não existem mais. Isso é fácil para você, mas eu quero que você entenda que depois que você vê uma nulidade, você tem que falar assim, peraí, eu vi uma nulidade? Vi. Então, agora que eu vi, isso é uma forma de eu pontuar. Mas se tem uma nulidade, significa que os atos depois dela não existem. Isso faz com que eu imagine a possibilidade de uma decadência de uma prescrição.
certo? Então, coloque isso na tua cabeça. Uma nulidade vai fazer com que não exista o RD, que não exista a sentença condenatória, que não exista o trânsito julgado, que não exista qualquer coisa que seja posterior ao ato nulo. Logicamente, né, que daquilo dependa, tá bom? Se o juiz, por exemplo, for incompetente, Rafael, a incompetência territorial, pessoal, ela às vezes, né, ela não interessa, vai ser nulo tudo. Não existe nada depois, tá? Não existe nada depois. Depois que o juiz incompetente recebeu a denúncia, tudo ali que vai ser feito depois está tudo errado, certo? Nulidade absoluta. Não vai perguntar para você na prova do AB a diferença entre incompetência absoluta, desculpa, nulidade absoluta e nulidade relativa. Vai perguntar, né, o teu raciocínio jurídico. O raciocínio jurídico é justamente o quê? Você conseguir olhar para o caso, conseguir ver realmente que a partir daquele ato nulo, os demais não existem. Gente, mutatio libelli, né? Se não acontecer o momento da mutatio libelli, o que é mutatio libelli? Mutatio libelli é simplesmente após a denúncia, porque a denúncia é uma peça acusatória, a denúncia é uma petição inicial que está buscando a condenação do réu, ou a queixa-crime, certo? Após a petição inicial, que descreveu os fatos, porque deve, olha aqui, volta para cá, porque deve descrever os fatos, artigo 41 do CPP, deve ser pormenorizadamente descritos os fatos. Após aquele momento, se os fatos forem alterados por boca ou por documento de testemunha, então tem que voltar para quem fez a petição inicial, que é a queixa-crime ou denúncia, para que seja transformado, modificado os fatos, para que o réu se defenda dos fatos. Tá? Se isso não acontecer, nulidade. Isso é o quê? O 384 do CPP. 384 do Código de Processo Penal. Tudo bem? É a mutatio libelli. 383 é emendatio libelli. As duas redações, pessoal, na hora da prova, talvez você se confunde. Então, para não se confundir, tenta lembrar, ó, 383, o 3 parece um E ao contrário, tá? Emendatio libelli. 383, emendatio libelli. Tá? Eu realmente acho, hoje não, né? Porque eu já vi isso aqui 1000 vezes, mas eu achava difícil ver a diferença entre mutatio libelli e emendatio libelli lendo o artigo. Eu achava difícil. Então, se eu achava difícil, é natural que você também ache. Então, eu só estou dizendo uma técnica para você não errar. Se for emendatio libelli, coloca lá 383. Se for mutatio libelli, 384. Tudo bem? Para não errar. Lembrando que emendatio libelli pode acontecer, inclusive, em grau recursal. Emendatio libelli pode acontecer, inclusive, em grau recursal, não tem problema nenhum. Então, me dá exemplo de emendatio libelli. Qualquer fato que o réu, vamos supor que o réu esteja se defendendo de um crime de furto. O juiz recebeu a denúncia pelo crime de furto. E o promotor escreveu na denúncia que o réu fez uma grave ameaça para subtrair coisa alheia móvel. No final, o juiz pode dar sentença baseada em roubo ou ele tem que caminhar para o promotor de novo? Então, o réu, ele responde a um processo por furto. Na denúncia está escrito que o réu se valeu de violência e grave ameaça. O juiz, na sentença, pode dar uma sentença de roubo ou tem que mandar para a MP? Vou falar de novo. Na petição inicial está escrito que o réu se valeu de violência ou grave ameaça para subtrair coisa alheia móvel. O promotor denunciou o réu por furto. O juiz, na sentença, pode condenar o réu por roubo? Pode, gente, pode condenar por roubo. Pode, porque já estava na denúncia, certo? Já estava na petição inicial escrito que o réu subtraiu coisa alheia móvel por violência ou grave ameaça. Já estava escrito a denúncia. Então, o réu se defendeu daquilo. O réu se defendeu daquilo. Aí o juiz só fez o quê? Só trocou o nome do crime. Agora, o que não pode acontecer? É o réu se defender de um fato e lá no final mudou o fato. O réu foi denunciado por homicídio culposo por negligência. O réu foi denunciado por homicídio culposo por negligência. O juiz, na sentença, condena o réu por homicídio culposo por imperícia. E aí? Para onde que vai? Volta para o MP. Por quê? Porque mudou. Porque mudou o tipo da condenação. Mudou. Rafael, isso é tribunal do júri? Não é tribunal do júri, é a primeira fase do júri. Desculpa. É qualquer vara criminal, tá? Não é tribunal do júri. Homicídio culposo é homicídio culposo. Tudo bem? Beleza? Maravilha, gente. Vamos lá, então. Reformar se impede, pessoal. Tem aqui o 617, 626. Beleza? Tá? Não pode ter nem a direta nem a indireta, tá me amando nulidade. Lembrando que se isso acontecer, se a nulidade vier a ocorrer, o que vai acontecer também? O que veio depois daquele momento não existe. Se o que veio depois daquele momento não existe, provavelmente você tem que pensar que é possível que tenha uma prescrição. Então, nós tivemos uma sentença hoje
Essa sentença hoje, ela condenou o nosso cliente aqui a uma pena de 2 anos. Aquela sentença condenatória, a sentença condenatória número 1, condenou o cara a 2 anos. Certo? Beleza. Aí nós tivemos o quê? Nós apelamos, né? Fizemos uma apelação. A nossa apelação subiu para o Tribunal de Justiça, correto? E aí, no Tribunal de Justiça, o que aconteceu? No Tribunal de Justiça, o TJ entendeu cabível a apelação na parte de uma nulidade. E aí o Tribunal de Justiça encaminhou para baixo, e aí um outro juiz deu uma sentença condenatória do crime 2. E ele condenou o réu a 2 anos e 8 meses. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou... Lembrando assim, né? Eu estou imaginando que você já está partindo do pressuposto de que somente o advogado recorreu, tá? Porque o MP aqui não pode ter recorrido, porque se o MP recorre, não se fala em multar, não se fala em reformácio. Porque se os dois recorrem, obviamente que a petição, que pode acontecer qualquer coisa aqui, tá? Pode acontecer qualquer coisa aqui, tá? Bom, aí, gente, o que nós temos nessa ideia? Nós temos que esse momento não existiu, tá? Essa sentença, ela é nula. Por quê? Porque ela piorou a anterior. Então, esse marco aqui, ele não existiu. Ele não existiu. Ele piorou. Ele piorou. 2 anos e 8 meses, tá? Não vai ser levado em consideração para você imaginar uma eventual prescrição. E sim, apenas os 2 anos aqui, olhar para frente, ver se vai ter dado da sentença condenatória até o momento do trânsito em julgado, se você vai verificar se teve uma prescrição ou se não houve uma prescrição aqui, tá? Só aproveitando uma coisa interessante, eu sei que é bem simples, mas é possível que o MP recorra e ainda assim você possa tentar a prescrição retroativa? É possível que o MP recorra e ainda assim você possa tentar a retroativa? Sim ou não? Sim. Se ele pedir o quê? Se ele pedir para alterar o tipo da PRD. Porque às vezes o juiz te condenou a 1 ano de PRD tal. Aí o juiz condenou e o MP falou, não gostei, eu quero outro tipo de PRD. Ou seja, o prazo não mudou. O prazo não mudou, então você pode tentar uma prescrição retroativa. Tudo bem? Beleza? Tranquilo essa daqui, gente. Tranquilo essa daqui. Vamos lá. Existe prescrição virtual ou não? Prescrição virtual. Você pode partir do pressuposto que o crime no futuro vai ser tão pequeno a ponto de eu já pedir a prescrição agora? Não. Não posso. Não posso. Súmula 438 da STJ. Tá? Eu não posso imaginar que eu vou ter sorte no final do processo. Não posso. Tudo bem? Pode acontecer muita coisa, inclusive mutácio libelli ou emendaço libelli. Tá? Falta de perícia, pessoal, num crime que deixa vestígio, já vai ser muito fácil. É muito fácil, mas não pode faltar, pessoal. Não pode faltar. Olha só, isso aqui que é importante. Ó. Se cair uma resposta à acusação, porque resposta à acusação, cara, essa faz realmente um século que não cai. Tá? E é uma coisa fácil. É uma coisa fácil. Ela é tão fácil que ela reprova um monte de gente. Porque você não escreve, né, crime possível acarretando a tipicidade da conduta. Aí pontua essa bosta de crime possível e pontua a tipicidade da conduta. Pontua excludente de licitude, pontua legítima defesa. Pontua coação moral irresistível, pontua excludente da culpabilidade. Eles pontuam isso, eles pontuam muito. Joga 0,8 lá, te rebenta no meio. Tá? Então tem que pedir isso. Por isso que as respostas são perigosas. Então, você respira e fala assim, pô, deixa eu fazer a resposta são de acordo com a teoria do crime. Tá? Então, olha só, né, aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Olha só, isso aqui é muito fácil. De novo, rapidinho. Ó, o que é falta de prova? Ó, falta de prova é uma nulidade, certo? É uma nulidade, não deixa de ser uma nulidade, tá? Artigo 564, inciso 3, a linha B de bola, tá? É uma nulidade. Beleza? Beleza. Isso é nulidade. Quando que isso aqui é nulidade, Rafael? Isso aqui é nulidade sempre. Sempre. Isso aqui é sempre nulidade. Nulidade, ó. Isso aqui é nulidade na resposta à questão, isso aqui é nulidade na apelação, isso aqui é nulidade nas alegações finais. É nulidade em todo lugar. Só que, além disso, o que é também? Mais importante, talvez, do que isso ser uma nulidade, é o fato de que, em resposta à acusação, ó, isso aqui vai ser o quê? Vai ser rejeição da petição inicial, 395, inciso 3, falta de justa causa para ação penal. Então, na resposta à acusação, você vai alegar o quê? Você vai alegar que o juiz, ele, além de, no caso, acolher a nulidade, ele tem que, talvez, né, levar em consideração que ele não deveria nem ter recebido. Por quê? Isso é um caso patente de falta de justa causa para ação penal. Só que não é pedido de absolvição. Por quê? Porque no artigo 397, no 397 do CPP, não tem absolvição por falta de prova, não tem. Agora, olha só que legal, no outro lado, para mim está muito fácil isso, que ótimo que está fácil para você, que ótimo, porque se está fácil para você já era. Ó, alegação final e apelação aqui, mesma bosta, tá? 386, você tem inciso 2, falta de prova, inciso 5, falta de prova, inciso 7, falta de prova. Certo? Falta de prova é pedido de absolvição
falta de prova e pedido de absolvição baseado na apelação e nas alegações finais. Tudo bem? Beleza? Maravilha, gente. Vamos lá. Olha, eu estou falando aqui, falando. Vocês estão prestando atenção? Eu sei que provavelmente bem mais do que nos outros dias, porque hoje já estamos está acabando, né? Mas então, beleza, estou aqui com vocês, tá? Quero ver se está proveitoso para vocês aí. Tá, nós. Valentim, está aí ligadão? Glauco? Vamos lá, hein? Ué, cara, a Fran falou que ia ver essa semana ao vivo. Ô, Fran, caralho, por que você não viu essa aula ao vivo hoje? Ó, vamos lá. Então, beleza. Pessoal, então esperar que eu espero que seja fácil para vocês, tá? Vamos lá, então. Aqui, sobre incompetência, tomar cuidado. Tomar cuidado com o quê, Rafael? Cuidado com o artigo 109, tá? Artigo 109, pessoal, o artigo 109 da Constituição Federal, né? Olha para aquilo lá, toma cuidado com aquilo lá, muito cuidado, beleza? E aí, aqui é uma coisa simples, moeda falsa na Justiça Estadual, incompetência, tá? Porque moeda falsa é de competência da Justiça Federal, porque compete exclusivamente à União emitir moeda, né? Então, competência exclusiva da União, Constituição Federal, artigo 22, agora, sei lá, 23, esqueci, mas não interessa que moeda falsa, Justiça Federal, né? E aí, sobre as exceções, pessoal, a exceção é porque você vai pedir para que tal coisa seja julgado fora daquele momento seu, tá? E aí, nós temos que as peças de exceção, elas não caem na prova do OAB, por quê? Porque você já alega aquilo como sendo uma nulidade na resposta à acusação ou nas alegações finais. Então, por exemplo, se o juiz for incompetente, cabe o que peça? Cabe exceção de incompetência. Se o juiz já julgou a causa, cabe exceção de coisa julgada. Se tem uma outra causa igual a essa em outra comarca, cabe exceção de litispendência, certo? Só que em todo caso, você pode alegar essas coisas na própria preliminar de alegações finais, né, ou de resposta à acusação, tá bom? Sobre incompetência, pessoal, incompetência, tá? Anula somente os atos decisórios, tá? Mas o foco é a incompetência, anula tudo, tá? Fica esperto que a incompetência é tudo. Falta de intimação também é nulidade, pessoal. Aqui eu digo, né? Reitero para vocês, súmula 273 do STJ, lembrem-se, você tem que ser intimado, a primeira parte da súmula 273, você tem que ser intimado, sim, da audiência, mas você não precisa ser intimado da data dela. Desculpa. Você tem que ser intimado, sim, da expedição de carta precatória para outra comarca, mas você não tem que ser intimado da data da audiência. Suspeição, gente, esses artigos aqui é muito simples, eu só vou dar uma olhadinha com vocês aqui bem rápido, mas é parentaiada, tá? Parente aqui, parente ali, parente é uma bênção, tá? Então, parente para lá, parente para cá. Você vai verificar esses acontecimentos aqui e vai te ajudar na hora da prova, tá? 254 aqui, vamos lá. Ó, eu só vou mostrar isso aqui porque esse aqui também faz muito tempo que não cai e caiu na primeira fase do OAB agora, né? Então, é muito fácil. Ó, presta atenção. Vou falar bem devagarzinho isso aqui, é bem tranquilo, tá? Não é difícil, não é difícil, não é difícil, não é difícil. Ó, teve parente na prova de domingo, agora no nosso simulado, mas foi parente no conselho de sentença, né? Que não pode. Aqui é outra coisa, aqui é suspeição e impedimento dos órgãos, né, da justiça, tá? Aí, ó, ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem do curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar força pública. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que... Aqui, gente, ó, toma cuidado. Na hora da prova, você tem que ler isso aqui. Você tem que ler isso aqui. E é tudo fácil, ó. Tiver funcionário seu cônjuge ou parente, conseguiu na fim, em linha reta ou colateral até terceiro grau. O que é isso aqui? O juiz, ele não pode atuar em um processo em que a sua esposa, tá? Ou o seu tio, tá? Atuou como defensor, ou advogado, né? Órgão do MP, autoridade delegado de polícia, auxiliar da justiça, né? No caso, oficial de justiça, escrevente ou perito, tá? Ele não pode. Ó, até o perito. Então, ó, na verdade, pessoal, olha, isso aqui é maravilhoso. Eu lembro, né? A primeira vez que eu fiz para escrevente, eu não passei, né? E eu reprovei por causa disso aqui, ó. Perito, essa palavra aqui. A prova escrevente é um copia e cola, né? Tirando algumas palavras. Gente, se um perito for tio do juiz, o juiz não pode atuar na causa, tá? Então, grifa a palavra perito aí no teu vadimeco, porque
Na hora da prova, se ele é tão rápido que você não pega o perito. Você não pega o perito. É igual a contravenção penal lá no artigo 109. Tá? Artigo 252 aqui do CPP, pessoal. 252 do CPP. 252 do CPP. Grifa a palavra perito aqui. Rafael, é muito fácil essa. Gente, grifa testemunha também. Grifa testemunha também, no inciso 2. Ó. Ele próprio tiver houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Tá? Tiver funcionado em outra instância, ele era juiz, o tempo passou, ele sofreu calado, mas foi promovido a desembargador, e ele tinha se manifestado lá embaixo, na primeira instância, tá? E depois o processo cai na mão dele, uma apelação que demorou muitos anos para ser julgada, tá? Então, se ele funcionou como juiz em outra instância, tá? Ele também não pode atuar no processo. Ele próprio também, né, for parte interessada diretamente, tá? Também, ó, inciso 4. Ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, a reta colateral, até terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Tá? Isso aqui é muito, muito importante também. Beleza? 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Tá? Bom, isso aqui, o 253 não tem nada de difícil, é só ler, não pode deixar de ler na hora da prova, pessoal. Agora, esse aqui é muito importante também, 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Se for amigo íntimo, né, tranquilo isso aqui. Se ele, seu cônjuge, ascendente descendente, estiver respondendo a processo, isso aqui é legal, gente, ó. Grifa processo análogo, tá? Grifa aqui, ó, processo análogo. Então, você é juiz de um caso de estupro, né? E a sua esposa, ela sofreu um atentado violento ao pudor, que também é um caso de estupro, né? Mas eu tô falando assim, na verdade a gente pensa assim, né? Estupro, na tua cabeça, é realmente um ato mais difícil, né? Uma coisa mais terrível. Agora, geralmente, atentado violento ao pudor, você fica pensando assim, deu um tapa na teta, deu um tapa na bunda, né? Deu um tapa, qualquer coisa assim, você fica pensando que é uma coisa não tão grave, tá? Mas os dois são estupro, mas imagina isso aí, a esposa dele sofreu um caso e ele tá julgando outro caso. Então, ele não pode julgar. Não pode julgar, tá? Fato análogo, parecido, sobre o cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge, parente, até terceiro grau, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Também, né? O cara não pode julgar. O cara não pode julgar uma pessoa que tem justamente um caso que ele vai julgar depois, né? Se tiver aconselhado qualquer das partes, pessoal, isso aqui também é importante, tá? Porque talvez ele foi advogado dativo. Talvez ele foi advogado dativo lá na infância dele. Não na infância, né? Mas um dia ele foi advogado dativo e ele aconselhou antes do interrogatório, numa audiência, né? Essa audiência demora muitos anos, né? E não pode depois ele julgar qualquer situação nesse sentido. Ou o vizinho dele pergunta uma coisa, o vizinho bem esperto, né? Pergunta, ô doutor, não sei o que, aconteceu uma caso assim, assim, assado, vizinho de condomínio, de repente, ele tá lá no fórum, Votuporanga é muito pequeno, o caso do condomínio cai na mão do juiz. E aí? O juiz não pode julgar, porque ele aconselhou o condomínio, aconselhou qualquer das partes, certo? Se for credor ou devedor, tá? Se for sócio, ou administrador de sociedade interessado no processo. Gente, isso aqui eu li, eu não gosto de ler essas coisas, porque isso aqui é muito autoexplicativo, né? Mas eu sei que na última prova da primeira fase acabou de cobrar isso aqui. E isso aqui tá um tempo que não é cobrado também na segunda fase, é muito fácil de perguntar essa bosta fácil aqui pra gente. É muito fácil de cobrar isso aqui pra gente. Muito fácil, muito fácil, muito fácil de cobrar isso aqui pra gente. Certo? Beleza? Bom. Vamos lá. Olha, cacete. Oxe. Vocês estão vendo o Word ou leia aí? Eu não estava mostrando a lei para vocês? Ai, cacete. Por isso vocês estão perdidos. Eu estava o tempo todo aqui, ó. Tipo assim, na minha cabeça estava o tempo todo aqui, ó. Estava o tempo aqui, ó, grifando, ó. Grifando devagarzinho, grifando, perito, testemunha. E eu achei que estava mostrando no Word, então, né? Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa, tá? Mas são esses dispositivos aqui, 252. Desculpa. Mas eu acho que não precisa explicar de novo, não. Deu para ouvir, né? Não tem nada difícil aqui, não. Só pedir para grifar aqui, ó. Testemunha, perito, tá? E aqui caso análogo, tá? Caso análogo também foi as coisas mais importantes, porque é uma coisinha ou outra besta aqui na hora da prova que atrapalha, tá? Nossa, eu jurava que estava mostrando isso aí. Bom, 254 a 258, tá bom? Vamos lá.
Ilegitimidade de parte, pessoal, aqui é bem simples, né? O réu menos de 18, ele é inimputável, então, consequentemente, ele vai ser absolvido, né? A absolvição tem isso aqui, excludente da culpabilidade, mas, além disso, você tem que alegar que ele é parte legítima para estar no processo. Tá bom? Lembra? Toma cuidado com o artigo 4º do Código Penal. Por quê, Rafael? Por quê? Porque o artigo 4º do Código Penal, né, ele vai mostrar que o cara, ele responde para aquilo que ele faz na data do fato. Gente, aproveitando aqui, olha lá na sua súmula 444 do STJ para verificar se você colocou a lei 8.069 e fez um risquinho em cima dela, para lembrar que atos infracionais também não servem para elevar a pena base na dosimetria da pena. Vai lá na súmula 444 e verifica se você colocou realmente a lei 8.069 e fez um risquinho em cima, para verificar que, para lembrar na hora da prova que atos infracionais não podem servir, né, de elevação da pena na dosimetria ali na primeira fase. Tudo bem? Bom, 564, inciso 3, a linha C, tá? Enfim, ausência de representação, regularidade na representação. Defesa deficiente, também é nulidade, tá? Então, aqui também o réu deve ser sempre informado, ter o direito, né, de se manifestar. Gente, também cerceamento de defesa, tá? Já falei com vocês sobre isso, também é isso aqui. Na hora da prova, você não sabe colocar, coloca isso aqui. Tá? Artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Qualquer tipo de nulidade, qualquer tipo de coisa que você não consiga visualizar, artigo 5º, 55 ajuda a responder. E sempre tá de gabarito na prova da OAB. Tá? Inclusive, eu recomendo que vocês reassistam aquela aula que eu li os incisos do artigo 5º. Tá? Não tem nada demais a não. Aqui, gente, esse finalzinho aqui um pouco mais tribunal do júri. Tá bom? Eloquência acusatória, já falei com vocês a respeito disso, né? Eloquência acusatória aqui é bem tranquilo, tá? É simplesmente o juiz não poder mostrar o inconformismo dele com a situação do caso concreto, tá? E não pode ter aquelas menções lá de quem cala consente, então eu não posso falar, o réu está em silêncio, por isso que ele é culpado, isso não pode ser dito, certo? Outra coisa, o réu não é obrigado a estar presente na audiência, o réu não é obrigado a estar presente, então se alguém falar que ele tem que estar, ele pode fazer um habeas corpus para que ele não esteja presente na audiência. Tudo bem? Beleza, gente? Então vamos lá, respira de novo. Pô, minha amiga, você assustou, cara? Não assusta, não, meu. Nós iremos ver as súmulas do STF sim, gente, tá? Iremos ver. Beleza? Tranquilo? Vamos ver. Vamos lá, gente, agora mais um pouquinho. Ó, rapidinho isso aqui de novo. Preliminar, gente, tá? Serve sempre para você pedir anulação do processo e a partir daquele momento, realmente, os atos, demais atos, eles serão desconsiderados. Tá? Preliminar de mérito, né? Você tem aqui as causas extintivas da punibilidade. A gente sempre pede absolvição na resposta à acusação, isso é absolvição, tá? Artigo 107. É absolvição na resposta à acusação, mas nas alegações finais e na apelação é só pedido de declaração da extinção da punibilidade. Certo? Mérito, pessoal, é a absolvição. O que a gente alega é a teoria do crime. E a subsidiária de mérito é a teoria da pena, ao abrandamento da punição. Caso o juiz não entenda pela absolvição, que pelo menos ele dose a pena, né, e mantenha a pena no mínimo legal. As principais teses de mérito que nós temos, geralmente, é a tipicidade da conduta, é porque o réu realmente não fez aquilo que está escrito, ou às vezes ele até fez o que está escrito, como, por exemplo, no furto de coisa de pequeno valor. E aí ele tem direito ao princípio da insignificância, então vai acarretar a tipicidade material da conduta. Excludentes de ilicitude, pessoal, são todas tranquilas, né? O agente pratica o crime em legítima defesa, por exemplo,
tá? Enfim, então eu não vou ter ali a punição. É excludente de licitude ou de antijuridicidade. Excludente de culpabilidade, pessoal, tem vários casos, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, pessoal. Eu vejo que vocês ainda erram bastante. Obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Vocês têm que entender isso, tá? Obediência hierárquica. Se eu sou delegado de polícia, te mostro o mandado assim, ó, e já abaixo, não deu tempo de você ler, você entra e invade uma casa, uma residência, você praticou uma conduta típica e você não estava no exercício regular do seu direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Tá? Por quê? Porque o mandado era falso, mas você pode alegar o quê? Você pode alegar obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Não é gritantemente legal você invadir uma casa, sendo que você imaginou que aquilo fosse um mandado judicial, certo? Então, isso é com relação aos servidores públicos. Às vezes, pessoal, aqui toma cuidado com esse novo investigador, que acabou de ser nomeado, aí o cara, às vezes ele pode alegar coação moral irresistível. Às vezes, os absolutórios, já vimos até você enjoar, toma muito cuidado com isso aqui, pessoal, 181, 182, 183, tá? É questão de graça de prova, falta de prova também, é muito simples isso aqui. A atividade formal, o cara realmente não fez aquilo que está escrito, né? O crime que quer que seja, ele realmente não fez aquilo que está escrito. Se ele não fez o que está escrito, ele não pode ser punido por aquilo, tá bom? A premissa maior é a tese em si, né? E a menor é a subsunção, é a junção do fato à norma. Sempre peço para você tomar cuidado com o menor de 14 anos, tá? Eu já falei, abaixo de 14 anos é estupro mesmo se for consentido. Acima de 14, não é estupro. Na verdade, no dia do aniversário não é estupro. A pessoa fez 14 anos, no dia do aniversário a gente vai passar uma noite juntos, beleza. Então, o que é? No dia do aniversário não é estupro, porque a pessoa tem 14 anos completos. É igual você, igual eu, por exemplo, estou com 36 anos e acho que falta muito tempo para chegar nos 40. Não falta, não falta. Ok, já estou acabando os 36. Então, assim, 37, 38, 39, 40 já. Então, já está perto, entendeu? Não, é 36, 37, 38, 39, 40. Não, não. A hora que o 40 já é 40. Arredondou já é 40 completo, tá? Eu não tenho que viver o 40 anos para ter 40. A hora que eu 39 anos e virou meia-noite é 40, 40, certo? 40, beleza? Ó, então vamos lá. Se o tiozão, eu sou, já virei tiozão, não tem filho, vou ter que fazer um filho, gente. Ou vou adotar uma criança, alguma coisa, tem que ter tio. Tem que ter tio, não, tem que ser pai. Gente, ó, isso aqui é muito importante, princípio da confiança. Tá? O princípio da confiança, ele exclui a culpa. Tá? É uma forma de você retirar ali qualquer tipo de condenação. Você atropelou alguém, tá? E aí você atropelou passando o sinal verde, princípio da confiança. Certo? Ou o médico, né, força maior, ele não sabia que alguém não tinha limpado o bisturi, tá bom? A tipicidade material, já falei sobre o princípio da insignificância, tem princípio da insignificância, nós vimos na aula de súmulas, um monte de situação de princípio da insignificância, gente, aí vai com você, vai de você lembrar, né? Crimes ambientais, não se aplica o princípio da insignificância, só que você tem que lembrar o seguinte, que às vezes o cara arrancou uma casca de uma árvore para poder fazer um chá para a esposa dele. Um cara foi condenado no Pará porque ele arrancou a casca de uma árvore para fazer o chá para a esposa dele. Tá? E aí ele pediu lá, né, apelou, e aí chegou no tribunal. Imagina um juiz, como é que um juiz... não enfim, gente de merda, né, tem que ir quanto é lugar. Tô passando no hospital esses dias, e aí eu perguntei para a médica lá, uma médica, eu não sabia que ela é médica, ela estava sentada lá num negocinho lá. Eu falei assim, onde que eu peço, né, na simplicidade, né, onde que eu peço um açúcar, assim, né, como é que eu me informo? É na cozinha, né? Aí eu falei assim, não é possível que ela me respondeu que é na cozinha, não é possível. Falei, não, é na cozinha, ela é na cozinha. Falei, quase que eu falei, ô desgraçada, filha da puta, você é médico, onde que fica essa desgraça dessa cozinha? É isso que eu quero saber. Onde que fica essa porra dessa cozinha? Eu sei que é na cozinha que eu vou pegar essa merda. Você vai pegar, eu vou pegar na enfermagem, vou ver se tem um açúcar lá. Mas tem gente que não tem as cotarqueiras, é na cozinha, né? Aquela cara de deboche. Ele falou, não, você não tá me respondendo isso. É por isso que às vezes você vê os outros arrebentar as coisas tudo, porque você já está num grau bom, aí a pessoa fala uma coisa dessa, você fala, não é possível, você está falando que é isso, não é possível, não é possível que é na cozinha que tem açúcar. Ó, vamos lá. Princípio da lesividade, né, ou da ofensividade, isso aqui também, pessoal, é uma coisa bem legal, tá, da gente alegar, porque às vezes você tem o símbolo do nazismo na sua casa, mas dentro do seu quarto, então ninguém está vendo, você não está ofendendo ninguém, não está lesionando ninguém. Tá bom? Então aí você, consequentemente, não tem por que ser condenado por aquilo. E aí, gente, uma coisa interessante também, ó, faz muito tempo que não cai essa ideia de cartão bloqueado. Isso aqui é uma questão, vocês que estão fazendo, se vocês estão fazendo as últimas 10 provas da OAB da primeira fase que eu pedi para vocês fazerem, eu não pedi para vocês fazerem
porque eu tenho preguiça de ler. Não. É porque você tem que raciocinar. Não adianta eu explicar tudo. Você tem que raciocinar. Não adianta, gente. É uma prova. E aí, vocês viram lá que o cara, ele foi subtrair, né, abusando da confiança do empregador dele, um dinheiro do cartão de débito do empregador, lá, do saque. E aí ele fez o primeiro saque de R$ 1.000. O primeiro saque foi consumado. O segundo saque, a hora que ele foi fazer, o cartão estava bloqueado. E aí, no cara responde pelo quê? Ele responde por furto tentado ou furto consumado? O segundo. O primeiro caso, ele pegou os R$ 1.000. O segundo caso, ele foi sacar, o cartão não estava funcionando porque estava bloqueado. E aí? É furto tentado ou é furto consumado o segundo caso? O segundo caso é crime impossível, gente. Por quê? Porque o cartão estava bloqueado. Se o cartão estava bloqueado, tá? É crime impossível. Crime impossível. Um meio ineficaz. Meio ineficaz, crime impossível. Tá bom? Furto famélico, pessoal. Furto famélico, né? A pessoa está com fome, né? Então, fome ou frio. Mas tem o princípio da insignificância também, estado de necessidade. Ó, se cair resposta à acusação, você tem que colocar essas duas bostas de expressão aqui. Você tem que escrever princípio da insignificância e explicar o que é princípio da insignificância. Tá? Você tem que fazer isso. E você tem que escrever também estado de necessidade de terceiro, do filho, da avó, de alguém. Você tem que escrever, tá? Você tem, e se for alegação final, também, escreve também. Mas na resposta à acusação, pontua muito isso aqui e isso aqui também. Gente, outra coisa, resposta à acusação pontua muito duas teses ao mesmo tempo, tá? Já falei para você, o cara atirou, a arma não está funcionando, é crime impossível, certo? Mas também, às vezes, ele atirou porque ele estava tentando defender os interesses da neta. Então, ok, legítima defesa de terceiro. Legítimo de terceiro e crime impossível. Princípio da adequação social, você colocar orelha, né? Colocar a orelha no seu filhão. Se você colocar furar a orelha do seu filho, né? Isso aqui a sociedade aceita, certo? Cortar a pelinha do pipi do Inês, a sociedade aceita. Princípio da adequação social. Adequação social. Aproveitar que eu falei aqui, princípio da adequação social, pessoal, rapidinho aqui. Ó, sobre o princípio, ó, esses nomes aqui são importantes, tá? Princípio da alternatividade, ó. Princípio da alternatividade, tá? Esse princípio aqui, por exemplo, o réu foi denunciado por 3 crimes, porque ele estava detendo munição, e a arma, vai 2 crimes, vai munição e arma do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. E aí, ele responde por 2 crimes ou um crime só, porque tem vários verbos lá dentro do artigo 12? Um crime só, princípio da alternatividade. A alternatividade responde por um único crime. Tá bom? Um único crime ele vai responder, beleza? Ou princípio da alternatividade, ou princípio da consum... Não. O da alternatividade, pessoal, é alternatividade, né? Esse aqui é um princípio da alternatividade, certo? Ou misto alternativo, que é misto alternativo. Que é a mesma coisa do 213, é a mesma coisa também do artigo 33 da Lei de Drogas, 11.343, tá? E nós temos aqui também, ó, sem ser o misto alternativo, o princípio da absorção, ou da consunção. Eu entendi, pessoal, entendi que alguém imaginou o seguinte, Rafael, a bala, a munição é o meio para usar a arma, né? Eu entendi, faz sentido o que você imaginou, tá? Faz sentido o que você imaginou, mas aqui não é o caso. Aqui, assim, às vezes, se você tiver somente munição na sua casa, já é crime. Não é crime meio, não, tá? Você ter muita munição na sua casa já é crime, certo? Você ter muita arma na sua casa também já é crime, tudo bem? Mas se você tiver a munição e a arma na sua casa, é um crime só, tudo bem? Então, aqui não é que se aplica o misto alternativo, não. Aqui é um crime só, tá? Desculpa. Aqui se aplica o misto alternativo, sim. Mas isso não exclui o fato de alguém ter um monte de munição em casa e ser absolvido. Tá bom? Beleza? Uma coisa é a pessoa ter um monte de munição em casa e ser condenada. Outra coisa é ela ter arma em casa e ser condenada. Outra coisa é ela ter arma e munição em casa e poder responder por um único crime, sendo condenada. Certo? Ela pode responder por um único crime. Ela pode responder por um único crime nesses 2 casos aqui. Princípio da absorção. Princípio da absorção, sim. Aqui, sim, eu tenho uma ideia de que o crime meio, né? Por exemplo, a falsidade ideológica. Eu uso a falsidade ideológica para poder sonegar o fisco. Aí sim, a falsidade ela é absorvida pela sonegação. Ou a falsidade é absolvida pelo estelionato. Tá? Eu tenho aqui o crime meio, sendo sim apenas uma forma de eu chegar até um fim. Lembrando que a súmula 17, né, do STJ, que diz isso aqui, não sei se é esse aqui mesmo, acho que é 17 do STJ. E, gente, é 17 do STJ ou é 145 do STJ agora? Sei lá. 17, né?
17, obrigado. 17, gente, tá? Ó, é quando ele, ó, lembrando que a expressão importante é quando ele não possuir mais potencialidade lesiva, tá? Então, se eu falsificar uma certidão cartorária que só serve para um único dia, eu só respondo, na verdade, sim, às vezes eu não respondo nem por aquele crime. Por quê? Porque eu falsifiquei a certidão cartorária para poder enganar alguém, um crime de estelionato, por exemplo. Agora, se eu falsificar uma carteira da OAB, que eu vou te enganar e vou enganar todos os seus vizinhos, aí sim eu respondo pela falsidade ideológica, porque aquela carteira continua tendo potencialidade lesiva, tá? Então, alternatividade, absorção e subsidiariedade, ó, subsidiariedade, tá? Aqui é o seguinte, aqui eu vou matar alguém, respondo pelo homicídio. Beleza, com uma facada, respondo pelo homicídio. Matei alguém com um tiro, eu só respondo pelo artigo 121, eu não vou responder por esse e pelo artigo 5º do Estatuto do Desarmamento. Eu não vou responder, tá? Princípio da subsidiariedade. Ou, por exemplo, né, 213 mais 146. Eu não vou responder pelo constrangimento ilegal se eu praticar o crime de estupro. Não vou responder. Eu respondo somente pelo estupro. Eu não vou responder pelos dois, tá? Não vou responder pelos dois. É a mesma coisa que o roubo. Eu não vou responder por roubo e por constrangimento ilegal. Eu não vou responder por extorsão e constrangimento ilegal. Eu só vou responder pelo roubo, pelo estupro ou pela extorsão. Tá bom? Por quê? O princípio da subsidiariedade vai avançar o seguinte, um crime só é aplicado se não houver um outro, né? Se não houver um outro. Caso não haja, caso não tenha, né, uma punição maior, um outro crime. Certo, gente? Esses princípios aqui são muito importantes, tá? Desculpa falá-los mais de uma vez, tá? Desculpa, mas a gente não vai demorar tanto para falar dessas coisas outros dias. Já falamos nos dias passados, mas se tá para você tá fácil, beleza. Se não tá fácil, eu já disse, né? Põe na internet, princípio da alternatividade. Outros exemplos de outros professores da internet também. Pelo menos você sabe que tem que... pelo menos você sabe o que é importante, tá? Sobre pós-facto impunível, tá? O que é isso, pessoal? É o seguinte, às vezes você furta alguém e quebra a coisa que você furtou. Você não vai responder por dano, tá? Você não vai responder por dano, porque você já subtraiu a coisa daquela pessoa e aí você não vai responder por dano, beleza? Não há responsabilização. Então você responde por furto e por dano? Não, só responde por furto, certo? Você não vai responder pelos dois crimes, tá? Ó, excludente de ilicitude. Já falei sobre a parte geral e tomar cuidado também com esse 301 do CPP, porque ele trata, né, a explicação de uma das explicações do exercício regular de direito e do estrito cumprimento do dever legal, tá? Qualquer do povo pode e a autoridade policial deve prender. Gente, na parte especial do Código Penal, nós temos aqui também excludentes de ilicitude, tá? Excludentes de ilicitude. Por exemplo, um sol sem estrela. Uai, tô louco? Ah, tá. Que é código. Ó, os crimes aqui de aborto, tá? Aborto. Provocar aborto em si mesma ou consentir para que outro lhe faça, tá? Bem pequenininha a pena, detenção de 1 a 3 anos, tá? Lembra que detenção, início de cumprimento de pena, regime semiaberto ou aberto, tá? E cabe aqui a suspensão do processo. Aborto provocado por terceiro. Isso aqui já é foda, por quê? Porque, na verdade, é alguém que está matando uma vida intrauterina, né? Então, não tem o consentimento da gestante aqui. E então, você chega lá e ferra a mulher, tá? E mata o filho dela, né? Então, aqui, 3 a 10 anos, certo? 3 a 10 anos. Lembrando que, se for tentativa, cabe suspensão do processo. Então, se você quiser, coloca aqui de baixo, pessoal,
artigo 14 do Código Penal, tá? E 89 da 9.099, para você lembrar, que aqui cabe. Infelizmente, no meu Vadimeco tem tudo isso, mas eu não pude recomendar. Não é que eu não pude, eu falei que podia comprar, mas eu tenho medo de cobrar alguma tragédia, mas eu acho que não a prova da OAB é sempre igualzinha, a FGV não tem surpresas malucas igual a CESP, não. Tá? Aqui, gente, provocar com consumidor gestante, tá? É de 1 a 4 anos, também é pequenininho. Agora, a forma qualificada, né? Aqui, as penas combinadas dos artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-la, a gestante sofre lesão corporal grave. Tá? E duplicada se por qualquer dessas causas ela morte. Sobrevém à morte, tá? Esse aqui é um crime pré-ter-doloso que vai para o júri, tá? Esse é um pré-ter-doloso que vai para o júri. Por quê? Porque você tentou matar uma criança. Muito embora a culpa venha na morte da mãe, você tinha tentado já matar uma vida intrauterina. Então, esse é o único crime pré-ter-doloso que vai para o júri. Nós temos um crime... No caso, por exemplo, latrocínio nem sempre é pré-ter-doloso, né? E mesmo assim não vai para o júri. Os dois casos de latrocínio não vão para o júri. Nem o pré-ter-doloso e nem aquele que não é pré-ter-doloso. Como é que é um latrocínio sem ser pré-ter-doloso? Você dá um tiro na cabeça do cara e leva o carro embora. Não foi um acidente na morte do cara, você matou porque você quis. Só que não responde por homicídio, você responde por latrocínio, tá? Latrocínio. Dolo, e é isso. Ó, não se pune o aborto praticado por médico. Tá na lei? Então ele tá no estrito cumprimento do dever legal. Desculpa. No exercício, ele está no cumprimento do dever legal dele, tá? Ó, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Pronto. Tá? Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de ser o representante legal, tá? Esse é o aborto necessário. Então, aqui é uma forma também de excludente da ilicitude, pessoal. Grifa aí artigo 128 do Código Penal, tá? Grifa artigo 128 do Código Penal, tá? Porque é simples, mas é uma forma de excludente de ilicitude, tá? E uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte, esse é o médico, né? Esse é o médico. Se for um estudante de medicina ainda, ou se for qualquer pessoa, tá? Que ajude a pessoa, né, a abortar, ela vai poder, às vezes, alegar, digamos assim, se tiver aqui, se não houver outro meio de salvar a gestante, você vai ter direito vai ter a excludente de estudo pelo estado de necessidade terceiro, né? Estado de necessidade terceiro ou inexigibilidade de conduta diversa. Então, se eu ajudar uma mãe a abortar o filho porque ela estava morrendo, eu não sou médico, então eu não vou ter o benefício do meu estrito cumprimento do dever legal. Não vou. Mas eu vou ter o quê? O benefício da excludente de licitude pelo estado de necessidade ou pela inexigibilidade de conduta diversa. Assim como também, né, se o nascimento adveio de um estupro. Aí eu não estou no estado de necessidade terceiro. Mas imagina que uma pessoa ali com 25 anos, com 30 anos, 35 anos, tenha um filho, né, por estupro. E ela não quer ter, aquele filho não quer ter, você vai lá e ajuda. E aí aquela pessoa está mal falada na cidade inteira, por causa daquele filho. Aí você, sei lá, você não agiria de maneira diversa. Sei lá, você pode alegar uma inexigibilidade de conduta diversa. Tá bom? Beleza, gente? Então, ó. Então, esse caso aqui também eu queria que você grifasse, só para lembrar, né, da excludente da licitude da parte especial do Código Penal. Tá? Beleza? Gente, causas supralegais também, tá? Isso aqui é cara de resposta à acusação, certo? Aqui você tem quebrar os presentes da ex e depois voltar com ela, tá? Imagina que você está namorando a Tana Judetina, você larga a Tana Judetina e fica com a Bruna. Aí a Bruna quebra todos os bens que a Tana Judetina te deu e você consentiu. Aí depois você larga da Bruna e volta com a Tana Judetina. A Tana Judetina fala o seguinte: cadê os presentes que eu te dei? Você não pode oferecer uma queixa-crime, né, ou representar contra a Bruna, certo? Fala, mas se estiver no prazo da representação ainda? Não pode, por quê? Excludente da licitude supralegal. Você consentiu com a Bruna, certo? Você consentiu com a Bruna na época que ela quebrou os seus pertences. A mesma coisa acontece, pessoal, com o casal sadomasoquista, né, que se machuca. Tá? A mesma coisa acontece com a tatuagem, tá? Que a tatuagem também é uma lesão corporal, mas é supralegal, excludente de licitude também. Beleza? Bom, aqui eu comentei com vocês, né? Se a discordância da vítima é elemento do tipo, ou seja, o não consentimento ali faz parte do crime de estupro. Então, exclui a própria tipicidade. Tá? Então, veja bem, porque se o sexo for consentido, tá? Não é estupro.
Sexo consentido não é estupro. Agora, o sexo não consentido é estupro. Então, o não consentimento faz parte, né, da própria elementar do tipo do artigo 213. Então, aí eu tenho uma atipicidade da conduta, certo? Agora, se a discordância da vítima não é elemento do tipo, tá? Exclui licitude, né, desde que o direito seja disponível, tá? Bom, enfim, depois eu comento de novo essas coisinhas, tá? Gente, excludendo a culpabilidade, também é bem tranquilo, tá? Esses casinhos aqui estão escritos, pessoal, toma cuidado, 21, 22 e 28, parágrafo primeiro, e também aqui o caso, né, da supralegal, tá? Que é essa inexigibilidade de conduta diversa, essa é bem genérica. Ó, só para ficar bem claro isso aqui, você pode se valer da defesa do estado de necessidade e também da inexigibilidade de conduta diversa, tá bom? Por exemplo, uma mãe, ela deixa os filhos trancados na comunidade que ela mora, na cozinha, porque ela não tem condições de fazer o trabalho doméstico em outras residências para sustentar os próprios filhos. Então, por infelicidade, a favela pega fogo e todo mundo se salva, menos as duas crianças ficaram presas, né, naquela cozinha. E aí, o promotor oferece a denúncia, e aí, qual que é a tese defensiva? Você pode alegar que a mãe não tinha como agir de maneira diversa. Inexigibilidade de conduta diversa, certo? É uma forma supralegal de você alegar, né, uma excludente de culpabilidade, tá? Ela é uma forma de você alegar. Ela não está no estado de necessidade de terceiro ali naquele momento. Ela precisava fazer alguma coisa, né? Ia trabalhar. E ninguém na sociedade vai julgá-la por estar trabalhando e deixar os filhos dentro de casa. Tudo bem? Não vai acontecer isso, certo? Beleza? E às vezes, pessoal, também, né, você pode ter aqui de exemplo, depois da pandemia ficou difícil arrumar emprego, por exemplo, de filmar a fuga da polícia, né? Filmar não sei o quê. Sei lá, alguma pessoa não consegue mais emprego, porque a tecnologia melhorou, você pode ver no shopping que só passa o cartãozinho, tira o cartãozinho. Eu lembro quando as pessoas falavam, né? Essas profissões não vão ter mais, não vão ter mais, não vai ter mais. Realmente, né? Muito embora está na Constituição, que é um direito fundamental, a proporção da automação, mas infelizmente, muitas profissões, né, elas começam a deixar de existir. E aí você arruma um serviço, cara, e você não quer perder aquele serviço. E você tem, às vezes, que cometer algum ato, né? Você tá ali, você quer, por exemplo, você cuida de um aras, e aí você tá sem um carro naquele dia, e você acaba tendo a necessidade de ter que ir buscar alguma coisa na cidade, senão o teu patrão vai te mandar embora. Você busca, o cavalo dispara, machuca alguém, e aí qual que é a tese defensiva? Não tinha como você agir de maneira diversa. Você ia perder o seu serviço se você não fosse buscar as coisas para cuidar dos cavalos. Tá? Então você pode alegar inexigibilidade contra diversa. Gente, lembrando que a inexigibilidade contra diversa é o gênero que engloba a coação moral irresistível e a obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Se uma determinada crença religiosa bate palma na sua casa e entra na sua casa contra a sua vontade para pregar a palavra de Deus, qual que é, porque o pastor mandou elas entrarem, ou o padre mandou, ou o monge mandou. Qual que é a tese defensiva dessas pessoas? Qual que é a tese defensiva, caralho? Vocês vão demorar para responder? Não, vai. Não é obediência hierárquica à ordem mais legal. Por quê? Porque eu já falei que a coação moral irresistível e a obediência, no caso, desculpa, a obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal só acontece se for servidor público. Só se for servidor público. Só se for servidor público. Então, como é que eu vou decorar isso? Então, não sei, mas ó, vamos dar um jeito aqui agora. Você vai colocar debaixo, tá? Debaixo do artigo 26, aqui, ó, vamos lá. Não, debaixo do artigo... Debaixo do artigo 22, nessa partinha aqui, ó, ou debaixo do superior hierárquico, você coloca, deixa eu ver que artigo que é. Então, no artigo 22, debaixo do artigo 22, palavra superior hierárquico, você coloca o artigo, para nunca mais esquecer. Vamos colocar aí para lembrar e colar na da prova. Acho que é 327. Deixa eu ver se é isso mesmo, 327. Ai, que cacete. 327, isso. Considera-se funcionário público, blá, blá, blá. Tá? Então, debaixo do artigo 22, você coloca 327. E não faz risquinho em cima, tá, gente?
mantém o 327 normal, porque é para você lembrar, tá? Que esse caso é uma situação em que nós temos aí a aplicação da obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Gente, isso aqui é típico caso de prova fácil para cair na prova. Ó, gente, quando eu falo, inclusive, de alegações finais para meios memoriais, né, que eu começo a explicar sobre dosimetria da pena, nós temos várias situações que, às vezes, não são excludentes de culpabilidade, mas você pede, e ainda pede o quê? Você pede a atenuante na pena da dosimetria, tá? Então, ó, você pode colocar aqui, por exemplo, ó, então, deixa eu não vou mudar de assunto ainda não, porque vocês estão pensando aí, né? Ó, com relação àquela pergunta anterior, não tem defesa, tá? Se o cara invade a sua casa para poder te pregar a palavra de Deus e você não deixou, não tem defesa nenhuma. Ele vai responder por invasão do domicílio, certo? Tá? O ato reflexo, pessoal, ele exclui a conduta, tá? Não é dolo e culpa, não. Ele exclui a conduta inteira. Por quê? Porque a conduta é uma atitude voluntária. A conduta é um ato voluntário, tudo bem? A conduta é um ato voluntário. Então, se você tem um ato reflexo, a sua conduta não foi voluntária. Então, exclui a própria conduta, tá? Então, o ato reflexo, o sonambulismo, o que mais? A coação física irresistível, te amarrar e fazer com que o seu braço puxe o gatilho de um negócio e mate alguém, isso é coação física, exclui a própria conduta, não exclui a culpa não, tá? Na verdade, sim. Obviamente que exclui a culpa também, mas nem chega na culpa porque você exclui a própria conduta. Antes da culpa e do dolo, tem a conduta. A conduta tem que ser voluntária. O que diferencia o dolo de culpa é o resultado. Na conduta dolosa, você quer o resultado. Na conduta culposa, você não quer o resultado. Tá? E, gente, quando eu alegar coação moral irresistível, tá? Quando eu alegar coação moral irresistível, eu peço também subsidiariamente, caso o juiz não entenda pela excludente da culpabilidade, coação a que podia resistir, tá? Coação moral a que podia resistir. Você pede isso também, tá? A mesma coisa que na obediência hierárquica, né? Ó, cumprimento de ordem de autoridade superior, tá? Às vezes você vai lá e dá um banho de água gelada nos presos. Isso não é uma ordem manifestamente legal. Ela é uma ordem ilegal. É uma ordem ilegal. Só que você fala assim, ó, se eu não desse um banho de água gelada neles, eu podia apanhar. Ah, mas quem falou isso para você? Sei lá, eu fiquei com medo, tá? Coação moral aqui podia resistir, certo? Coação moral aqui podia resistir. Desculpa. No caso, cumprimento de ordem de autoridade superior, que não seja uma situação de obediência hierárquica, uma ordem não manifestamente legal, tá? Bom, gente, isso aqui também foi um tempo que não cai, tá? Ó. Cometer o crime sob influência de multidão em tumulto, se não provocou, tá? Isso aqui é uma atenuante também. Imagina, você tá lá no meio de uma rixa, você não provocou. Ou danos patrimoniais, né? Danos a qualquer situação, vai, uma Câmara Municipal, por exemplo. Dano a uma Câmara Municipal, por exemplo, tá? Se você não provocou e você tá ali por meio da influência, pode ser que atenue a sua pena. Olha só para você ver, né? Como é que a própria lei mostra, né? O que é a pessoa não realmente ter vontade própria, né? Ela se empolga com o negócio e vai lá e faz merda, né? Gente, agora faltam 10 para as 9, vamos fazer um intervalinho, tá? A gente volta às 9h10, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir. Deixa eu ver onde que eu parei. Parei aqui no Wordzinho, né? Na utilidade das teses. Na verdade, eu realmente não lembro onde eu parei. Porque eu li isso aqui com vocês, né? Mas eu estava vendo outra coisa. O que eu vi? O que eu estava vendo? Se você não lembra, não vai lembrar? Vai, lógico que vai. Penal. Ah, tá. Eu comentei aqui sobre multidão, né? Isso. Aí foi só um link que eu puxei, porque a gente estava tratando de alguns outros assuntos. E aí a dúvida veio até aqui. Tá bom? Então, gente, o que nós vimos até agora? Eu passei para vocês as nulidades, né? Então, eu reencaminhei aqui aquela folhinha de lei de execuções penais, porque aqui no finalzinho nós temos as nulidades. Eu coloquei essas nulidades aqui que eu aposto, tá? A nulidade é qualquer desrespeito ao processo, né? Qualquer atipicidade processual, né? Qualquer coisa que você faça que não esteja de acordo com a lei. Tudo bem? Aí eu li com vocês também a estrutura das peças, né? Eu não cheguei a ler a estrutura mesmo, mas eu acho que dá para você fazer isso aqui bem rapidinho, ó. Isso aqui acho que você não vai gastar muito tempo de fazer, tá?
Recomendo que você faça isso aí todos os dias. Dá uma olhadinha, gente, vai valer muito a pena mesmo. Faça isso aqui todos os dias, tá? Há de valer a pena, extremamente a pena. O rabo inteiro do ganso vai valer. Beleza? E também sobre a utilidade das teses, né? Que aqui eu não acabei ainda, né? Estou aqui no meio, mas na verdade praticamente já falei tudo. Tá muito importante você revisitar isso aqui. Quanto mais vezes você fizer, melhor vai ser. Assim como na minha aquela aulinha de súmulos do STJ, que a gente assistiu, que nós assistimos aqui, que a gente trabalhou junto aqui, aquela lá também é perfeito, porque você vai ter aquilo no dia da prova, no domingo, tá? Uma coisa puxa a outra, uma súmula puxa a outra. Você realmente tem condições de fazer uma prova tranquila, tá? Se você seguir aquilo que eu estou falando essa semana, tá? Pode confiar em mim, beleza? Sobre a forma de escrever, pessoal, sempre que você tiver que alegar uma tese, você mostra o que você encontrou de tese, menciona um artigo que embasa a tese que você acredita que seja correta e copie o fato de acordo com aquele artigo, depois faça o seu pedido. E essa é a melhor forma de escrever, essa é a melhor redação que tem. Não tem como você fazer algo melhor que isso, mais tranquilo que isso. É muito fácil de escrever dessa maneira, tá bem? Uma tese puxa a outra, pessoal. Tá? Lembrem-se disso também, às vezes, né, uma conexão de tese é legal também. Bom, vamos lá. As escusas absolutórias. Aqui tem os crimes contra o patrimônio, né? Tomar cuidado no caso do irmão, favorecimento pessoal também. É bem legal aqui, favorecimento pessoal. Se você chegar até esse dispositivo, é o 348, tá? É um caso de favorecimento pessoal em que você tem ali realmente, né, a isenção da pena. Se você esconder o seu irmão na sua casa, ou o seu cônjuge que veio cometer um crime, você fica isento de pena, tá? É uma escusa absolutória também, é uma forma de absolvição também. Assim como, né, no caso do artigo 181, aqui do próprio Código Penal, tá bom? Favorecimento real é diferente, tá, pessoal? Aqui é você ajudar a pessoa a guardar coisas materiais em si. Aqui não tem escusa absolutória, não. Eu ajudei meu irmão, guardei os bens que o meu irmão roubou. Não, aí você tá de brincadeira, né? Não pode, você não pode fazer isso, tá? Bom, vamos lá. Falta de provas, já mencionei isso aqui hoje, tá? E a partir de memoriais, a fundamentação é a absolvição. Bom, teses de mérito aqui eu coloquei algumas coisas. Acho que eu já falei essas aqui também. Eu não vou falar hoje de novo essas aqui agora, não, tá? Que eu vou ler com vocês aqui agora, né, há um pouco de súmulas do STF, tá? Mas essas teses de mérito aqui, já falei hoje sobre o princípio da alternatividade, inviolabilidade para combinar leis em favorecimento do réu, já lemos isso também nos súmulas do STJ, inclusive, também lemos isso daí. Esse tipo de crime aqui, de crime de estupro, o fato de você ejacular numa pessoa lá no ônibus, lá, a pessoa está lá se masturbando dentro do banheiro, ela sai e ejacula na vítima. Tá? Não é o crime de estupro, tá, pessoal? Então ajuda você a pedir uma desclassificação de estupro para o 215A, certo? Rafael, mas que merda, né? Que merda. Tudo bem, é uma merda, né? Mas, na verdade, mesmo assim, o teu cliente não pode responder pelo crime de estupro, tá? Estupro qualificado porque a vítima tinha menos de 14 anos. Foda-se, tá? 215A somente, tá bom? Bom, a tipicidade pode ser objetiva, né? Eu já falei sobre isso aqui também, não havendo violência ou ameaça, legítima defesa. Aí, gente, o erro sobre a pessoa, né? Muitas vezes comentando sobre, sobre os erros do tipo acidentais, né? Os erros do tipo acidentais, a gente não pode perder pontuação com isso também. Não podemos perder pontuação com relação a isso. Tá? A discriminação putativa também, tá? Por erro do tipo ou por erro de proibição, depende da interpretação, tá? De certa forma, você está com a falsa percepção da realidade, né? Você sabe que é proibido fazer o que você fez, mas você acaba acreditando que está numa situação. Então, é a falsa percepção da realidade, por isso tem gente que fala que é erro do tipo. A discriminação putativa do artigo 20, parágrafo 1º, e o próprio caput, né? É artigo 20, né? Do erro do tipo também. O erro determinado por pessoa, o erro sobre pessoa, o erro na execução, que é a pontaria, e o aberractio cribilis. Autoria imediata. Nossa senhora, quando me valho de um inimputável para alcançar um fim. Tá? Então, você é o autor imediato e você responde pelo crime porque o inimputável ele tem a tipicidade e a ilicitude. Ele pratica um fato típico e ilícito, diferentemente daquilo que acontece, né, quando você cria uma situação de comando e aí uma pessoa atira na outra, mas se valendo de legítima defesa. Você não tem como dominar tanto o fato assim. Tá? Você, muito embora domine a situação, você criou aquela situação, você não tem como saber se alguém vai atirar em alguém, se é legítima defesa ou não. É aquela brincadeira, né, dos 3 caras lá. A quer matar B. A faz amizade com B e diz para B que C está traindo, que está chegando na mulher de B. Então, Carlos está chegando na mulher de Bruno. Está chegando Carlos, está chegando na mulher de Bruno.
Tá, mas é mentira, não é. E Carlos anda sempre armado. Carlos anda sempre armado. Aí o A diz que, o Bruno, o Carlos está chegando a mulher. Aí o Bruno vai lá nervoso com uma faca para atacar o Carlos, e o Carlos age em legítima defesa e mata o Bruno. Ou seja, o Asdrubal, que é a letra A, ela conseguiu o seu intento de matar Bruno. Por meio de quê? De um esquema. Só que o Asdrubal não responde por nada, porque não há liame subjetivo entre as duas partes, né? Entre A e C, e também não tem por que você responsabilizar o cara por conta da teoria lá, que não vai cair o nome dela, não importa o nome dela, mas é a teoria da sociedade limitada, mas que diz que a pessoa não vai ser punida se o fato for típico, mas não for ilícito, tá? Gente, isso que eu falei que agora eu não falei desenhando, e se ficou difícil de entender, e provavelmente ficou difícil de entender, tá? Porque eu falei aqui sem muitas pausas, é porque eu expliquei em outra oportunidade, mas reitero aqui o que nós comentamos sobre isso, né? Sobre essa lógica, esse princípio da acessoriedade limitada, que não tem necessidade de você se preocupar com ele, porque não vai cair esse nome na prova. Mas é assim, ó, para que uma pessoa responda, tem uma teoria. Para que fulano responda por um crime, como sendo, por exemplo, autor imediato, tem que aquele autor imediato, aquele cara que vai praticar o crime, ter praticado um fato típico é ilícito. O fato típico é ilícito, né? Se o fato não for típico e ilícito, não vai ter participação aqui. Por exemplo, o A, ele quer matar B. Só que ele não tem coragem de matar B. Então, ele faz amizade com B, uma amizade falsa, e diz assim, B, C está chegando na sua esposa. Aí o B, todo nervosinho, vem até C com um facão. Aí o C dá um disparo em B em legítima defesa, ou seja, o C está amparado por uma excludente de licitude. Se C está amparado por uma excludente de licitude, consequentemente, A conseguiu o intento de matar B, mas não responderá pelo crime pela teoria da acessoriedade limitada. Um dos motivos é porque nós temos aqui a excludente de licitude. Não faria sentido A responder por crime, sendo que C, que foi o autor imediato, não responderia, tá? Essa é uma explicação. Outra explicação é porque não há liame subjetivo entre A e C. A e C não combinaram para responderem pelo crime, tá? Não há liame subjetivo entre ambas as partes aqui. A mesma coisa quando A e B querem matar, né? Vamos mudar aqui as letras, né? Vamos lá, quando Z e W querem matar Y. Esse coloca 5 gotas de veneno e esse também 5 gotas. Colocam as gotas aqui, né, no negócio da bebida do Y, do Yasmin, tá bom? Na bebida do Yasmin. E aí o Yasmin morre por conta que da perícia demonstra que morreu por conta das 10 gotas. Das 10 gotas que ele havia ingerido, certo? Das 10 gotas que ele havia ingerido, correto? Maravilha. E aí, Rafael, e aí o que eu faço com uma situação dessa? Nada. Por quê? Porque se mostrou que era essencial 10 gotas e não há liame subjetivo entre ambas as partes, tá? As partes aqui não serão responsabilizadas. Crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Ineficácia absoluta do meio. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo que eu falei foi tranquilo para todo mundo? Foi fácil? Simples? Beleza? Ok, então, tá? Surtiu um ok aí? Glauco tá aqui. Gabriel tá aqui. Cadê o Leonardo? Leonardo não tá aqui. Mariano tá aqui, João. Quem se ferrou foi só a Yasmin mesmo. Coitada da Yasmin aqui. A Yasmin se ferrou, morreu. Mas e se eu fosse promotor? Aí você pega outras teorias, tá? Outras teorias de acusação. Tá bem? Bom, na utilidade das teses, pessoal. Então, aqui, tese de defesa, né? Aqui uma forma de erro de proibição. A pessoa ela se prostitui desde os 13 anos de idade. Aí ela fica mais velha, não se prostitui mais, mas agencia a prostituição. E ela acha que é legal, porque ela sempre fez aquilo e sempre tinha prefeito, juiz lá na casa de prostituição. Então, ela alega erro de proibição por agenciar a prostituição. Certo? A pessoa também, às vezes, tem um lagarto em casa e não sabe que é proibido ter um lagarto em casa, ela pode alegar erro de proibição. Ou, senão, a pessoa tem um ente querido da família doente que precisa da maconha, né? Vê uma notícia no jornal e fala assim, a maconha vai fazer com que o seu filho não passe mais mal-estar. Aí ele vai lá e sabe que transportar droga é crime, mas acredita estar amparado pelo erro de proibição. Fala assim, eu acho que nesse caso aqui eu tenho direito, né, estar necessidade do meu filho e tal. Na verdade, não tem estar necessidade, mas ele não sabia que era proibido, né? Um erro de proibição indireto. Um erro de proibição indireto. Erro de proibição, né? O cara tem que ter a mera chance de saber que é ilícito praticar o crime. Tá? Aí aqui tem o inevitável, evitável, né? Erro de proibição direto e o erro de proibição indireto. Balão? Balão é ótimo, né? 68, né? Ordem e especialidade.
O que é melhor, né? A gente tem causas de aumento, é melhor para o réu, tá? Agravantes e atenuantes, bem específica, ali você tem reincidência e confissão, e as circunstâncias judiciais, que são bem abstratas, tá? Bem abstratas mesmo. Beleza, gente? Súmula, já falei para vocês sobre prescrição, também já conversei bastante a respeito da prescrição, tá? E é isso, tá? Vamos lá agora ler um pouquinho das súmulas do Supremo Tribunal Federal.